a mão como um sinal de que estamos nos abraçando. Nessa tarde memorável e um advento mais ou menos ímpar para todos nós e para nós que fazemos vida pública no país, eu gostaria que por alguns minutos vocês olhassem para mim e me dessem toda a sua atenção, porque numa democracia onde impera a pluralidade, ainda há uma expectativa para os céticos de que hoje à tarde, aqui neste lugar, nada mais aconteceria do que um culto evangélico, que para eles nada representa, mas um culto evangélico representa muita coisa para nós. Mas eu gostaria de dizer aos céticos que nós conhecemos o país onde nós vivemos, onde criamos nossos filhos e onde recolhemos os nossos impostos. O poder legislativo, o judiciário, a presidente Dilma está do nosso lado direito, o judiciário está atrás, junto com o Senado e junto com a Câmara dos Deputados. Vocês se deslocaram de todo o país, aqueles que vivem nessa capital cristã. Nós estamos vivendo dias de muita dificuldade. Numa democracia, na pluralidade que ela propõe, eu posso ser a favor de algo e posso ser contra algo. Eu não sou obrigado a caminhar com a minoria e nem caminhar com a maioria. Eu sou obrigado a caminhar com as minhas convicções. Aos abortistas, e há uma coisa que nos une. Ontem, a Igreja Católica fez uma manifestação de 7 mil pessoas nessa avenida. E nós fomos ao trio elétrico nos juntar a eles. Alguns líderes, Flamarion, o Javes, o Silas, para reafirmar a nossa posição e o nosso compromisso com o cordão umbilical. Reafirmar o nosso compromisso com a vida. Reafirmar o nosso compromisso com o ninho, com o útero, onde Deus gera vida para a vida. Pois bem, eu quero dizer aos senhores, porque eu pertenço à comissão de 11 senadores que estuda o novo Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro é de 1940 e é podre. Está mais a serviço do crime do que do cidadão. Há uma proposta de mudança do novo código que é absolutamente pior do que o código podre que nós temos hoje. Por exemplo, o novo Código Penal propõe aborto em qualquer situação. Agora olhem para mim. Sabe que dia eles vão aprovar? Olha para mim. Nunca! O novo Código Penal propõe que o estupro de vulnerável nesse país, lamentavelmente, é até 14 anos. Abaixo disso é pedofilia. Eles estão propondo o estupro de vulnerável para 12 anos de idade. Isso quer dizer que o seu filhinho, da senhora, do senhor lá atrás, o seu netinho, a sua criança, menino ou menina, fez 12 anos. Quando der meia-noite, 1 minuto, ele pode ser violentado sexualmente, que não vai caracterizar estupro. Sabe que dia eles vão aprovar? Nunca vão aprovar. Sabe por quê? Porque nós temos que mudar a lógica. A lógica é a lógica da vida. Num país em que você mata um passarinho, e o passarinho, você pega 5 anos de cadeia. Num país em que você mata um jacaré, e o novo Código Penal produz uma coisa muito engraçada. O novo Código Penal diz assim: se você cometeu um crime, e esse crime é lesão corporal, eu ataquei esse irmão e cortei o rosto dele, ataquei esse e cortei o braço, lesão corporal, eu pego 6 meses de cadeia. 6! Mas se eu bater no animal, eu pego 5 anos de cadeia. Isso quer dizer que se um cachorro morder você, bata no dono, porque você vai pegar 6 meses se bater no cachorro 5 anos. Isso é o fim do mundo. Olha bem.
medida que a violência avança. O Brasil é um barril de pólvora. O uso e abuso de droga no Brasil, lamentavelmente, cresce e criou em nós um sentimento de medo tão grande que nós perdemos as ruas, nós perdemos a porta da igreja, nós perdemos as praças, perdemos os pontos de ônibus, não há segurança na porta da faculdade, dentro do trem, arrastão, nos restaurantes e por onde vivemos e passamos. Ninguém, absolutamente ninguém. Sabe por quê? Porque além de abusar de criança, o Brasil está entre os 6 países que mais abusam de criança no planeta. E em consumo de pedofilia é o primeiro na internet. É o maior consumidor de abuso de criança na internet do planeta. A pedofilia movimenta 3 bilhões de dólares por ano. Por que eu estou falando isso? Porque a legislação que combate pedofilia, a lei que foi criada, pedófilo hoje é denunciado, esses desgraçados vão para a cadeia. Eu estou falando isso porque eu tive o privilégio de assinar essa lei em nome de todos vocês para poder proteger as crianças do país. Sabe por que eu estou falando assim? Porque amanhã eles vão dizer, era só pastor gritando, era só falando negócio de Bíblia, como se isso não valesse nada. Eu quero mostrar que nós não somos babacas, nós não somos otários, nós conhecemos a nossa legislação, nós conhecemos a Constituição, nós conhecemos a dívida externa, a balança comercial do Brasil, nós sabemos das fragilidades da fronteira do Brasil, do déficit da Polícia Federal, nós sabemos que precisamos criar um Ministério de Segurança Pública nesse país. Nós sabemos de tudo que eles acham que nós não sabemos. Eu sei da deficiência das rodovias, dos portos, dos aeroportos. Saibam eles que nós não somos babacas, nós não somos despreparados e nós conhecemos o país onde nós vivemos. Eu quero caminhar para você e dizer, muita gente discorda, mas eu sou o precursor da redução da maioridade penal do Brasil. Quando a Liana Friedenbach foi morta, estuprada, mutilada e humilhada em São Paulo pelo Chambinha e aqueles que viajam na maionese e que acham que nós estamos vivendo no país de Alice, aqueles que militam os direitos humanos de forma invertida, porque eles não sabem ainda que os humanos é que têm direito. Quando alguém é morto, eles vão para a porta da cadeia para saber se o marmitex está quentinho, se a comida não esfriou, se o colchonete do assassino é bem quentinho, se não é frio para doer as costas do fascínora. Mas ninguém vai na casa da família enlutada atender a família de uma criança que foi assassinada. Então, olhem para mim. O Estatuto da Criança e do Adolescente criou um texto horroroso que colocou homens travestidos de criança para cometer crime e barbárie no país. Eu entendi quando alguém diz, olha, os Estados Unidos só são 7 anos, lá na Rússia é 12, em Bangkok 4, na Europa é 5. Eu quero dizer uma coisa a vocês, experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Eles fiquem com a deles que nós vamos ter que ter a nossa. A minha proposta para esse país, até porque o governo que eu respeito, porque toda autoridade é constituída pelo senhor, o governo manda um ministro vir a público na frente das câmeras de televisão e dizer, o governo é contra a redução da maioridade penal. 96% da população desse país quer redução da maioridade penal. Nós somos contra. É contra? Então, ministro, diga o que nós vamos fazer. Nós somos contra. Ministro, mostre o projeto. Nós somos contra. Ministro, diga como a sociedade vai se livrar desse sofrimento de homens de 16, de 15, de 14, que estupra, que mata, que sequestra, que humilha, e depois quando a polícia põe a mão, ele diz, tira a mão de mim que eu sou menor e eu conheço os meus direitos. Direito uma ova! Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu. Eu tenho uma proposta. Eu tenho uma proposta. E a minha proposta não trata com faixa etária. A minha proposta, diferente do crime,
Porque o crime não trata com faixa etária. Se no crime ele teve coragem aos 14 anos queimar Tim Lopes dentro do pneu, aos 12 anos assassinar um padre na porta da igreja, atirando na boca de um pastor enquanto celebrava a ceia, aos 16 anos de idade, ele vai ser o gerente do tráfico na região dele, porque ele é capaz de cometer barbaridades. E se a polícia botar a mão, ele vai para o Instituto de Reabilitação, que não reabilita, e entra com o status de general. A minha proposta não é tratar como crime. A minha proposta diz assim, entendam, qualquer cidadão